Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Gente, ela chegou. A gente ouviu. Exatamente. Maravilhosa. Foi ela que trouxe a chuva, tá? Mentira. Então, gente, esse painel é um painel bem interessante sobre bioeconomia e moda regenerativa. Eu acredito que todos vocês aqui já devam ter ouvido falar alguma coisa sobre bioeconomia e também sobre moda regenerativa. Mas existem vários diversos conceitos sobre isso. E, principalmente, quando a gente está falando sobre bioeconomia, a gente quer dizer que é uma forma de utilizar os recursos da natureza, né, de forma sustentável para poder gerar um desenvolvimento econômico. Mas existem várias maneiras de enxergar isso. Então, assim, se a gente for ver a maneira europeia de enxergar isso, a gente está falando da questão da transição energética. Quando a gente transfere o conceito de bioeconomia para o Brasil, a gente está falando do que todas essas pessoas maravilhosas que vocês vão ouvir vão falar aqui para vocês. E eles trazem muito do mesmo conceito que é moda regenerativa, que a gente vai olhar primeiro para o processo e para o local também, onde essa moda é construída, né? Onde esses produtos são feitos. Então, a gente não desconecta, como é a maior parte da cadeia global, essa é a grande diferença, né? Que dentro da moda regenerativa a gente vai estar olhando para toda a cadeia, mas também para todas as pessoas que vão estar sendo impactadas por esses designs, né? Então, eu queria até começar com a Eli, e eu queria falar sobre a questão, exatamente, foi a última a chegar, mas a primeira a falar. Queria falar exatamente sobre essa questão do tempo, né? Que é uma coisa que a gente conversou já há bastante. Eu e a Eli, a gente já vem colaborando desde o início do ano, né? E eu estou achando muito interessante a forma como ela se coloca como ponte, tanto entre as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, mas também para a moda, em geral, aqui do Sudeste, e também até para fora do Brasil, né? Porque esse ano ela já teve algumas experiências aí bem interessantes, deu uma arrasada aí fora. E queria saber de você sobre essa questão realmente do tempo, porque são vários tempos que você tem que lidar e como que você contrabalança isso, né? O tempo da indústria. Oi. Tempo, né? Temos que 3 minutos, tenho 3 minutos, né? Ou 1,5 agora, ou não sei. Ai, deixa eu respirar fundo, porque meu coração está aceleradíssimo. É só a gente chegar numa capital, né? Vindo lá do interior. Mentira, eu sou de Manaus, numa capital também bem caótica. Que o tempo também é relativo, né? Que aí isso que eu quis dizer, o coração acelera, parece que eu estou o tempo todo atrasada, e eu estava atrasada realmente, enfim, né? Mas uma das matérias que foi fundamental nesse trabalho que eu desenvolvo é o direito ambiental econômico, né? Que é como equilibrar os interesses econômicos com tudo isso aí que a gente já sabe, né? Que não precisa falar mais. E aí, observando esse tempo no meu território, né? Quando a gente fala de território, é interessante a gente trazer essa perspectiva de quem é do território, né? E quando a gente fala de Amazonas, né? Não é Amazônia, é ou Amazônia, como a gente fala com H, né? O Amazonas é uma parte da Amazônia, que é uma parte da Panamazônia, né? Então, é muito interessante a gente trazer esse referencial. E quando a gente está no território como esse todo, o Amazonas é gigantesco, quem já foi lá sabe, né? Manaus não é nem
Tipo, para você ir para o Alto Solimões e para o Alto Rio Negro são dias de barco. Você pode até pegar um jatinho, que lá já rola jatinho. Inclusive, tem uma pesquisa agora sendo desenvolvida para jatos subaquáticos, enfim. Todo esse conceito de bioeconomia, né? E o tempo é isso, é muito relativo. Então, aí você vai para uma comunidade lá do estado, é outro tempo, né? É o tempo da semeadura, é o tempo de esperar, é o tempo de colher, é o tempo de beneficiar, o tempo de criar. Você estava falando da criação, né? Tipo, você tem que fazer tudo, ainda tem que criar, ainda precisa pagar os boletos que estão aí gritando o tempo todo, né? Então, são tempos diferentes, né? E quando a gente vem com esse mercado que quer acelerar e quer fazer e precisa corresponder e os lucros, impactos, né? Tipo, quando que eu vim entender que o meu negócio era um negócio de impacto socioambiental, econômico, a bioeconomia, a sociobioeconomia, termos que para chegar no território demora um tempo. E aí a gente percebe que nesse território isso já acontece. Então, a sociobioeconomia não é uma coisa distante da gente. Aí são novos processos até de colonização, tipo, como se a gente não tivesse, mas isso já é o que o Amazonas faz em várias comunidades, que nem sou eu. Tipo, a minha bisavó era desse território, por isso que eu uso essa peça. E essa peça, para mim, é uma peça de força e proteção. Não é só uma peça para chamar a atenção. Mas, enfim, inclusive essas sementes, elas são instrumentos de percussão para muitas etnias, e não é só para uma. Para os Saterela é o Iambé, para os Waiwai é o Morototó. Aqui já é uma peça moderna, né, de semente de açaí, de reaproveitamento. Não vai dar para falar tudo em um minuto, mas são tempos diferentes. Então, como fazer negócios eficazes dentro dele? Eu também não sei como fazer isso, porque, tipo, tá aí, eu fui para Londres, eu estou pagando minha passagem. Só fiquei lá porque uma amiga me convidou para ficar na casa dela. Comi em todos os coquetéis dos eventos, porque é sensacional, gente, que vem a cópia aí com muita comida boa lá da região, então vai ter muito tucupi, vai ter muito açaí de verdade, né? Então, tudo isso. Acho que... É muita coisa, né? Como faz lá... Como era coisa. isso, como Não ser dá. eficaz nisso. É muita persistência também, resiliência, como todas as mulheres que já estão lá, vieram, então eu sou só mais uma delas, e sou também essa ponte, como você bem falou. Então, a gente vem querendo desistir, a verdade é essa. Tipo, ontem mesmo eu colapsei, falei para os meus amigos aqui, né, que eu já estava assim, vindo para cá, dizendo, falou, galera, eu vou cumprir essa, vou cumprir copy, tchau e anciã, que nem a pop-up que eu abri, tipo, vou e tchau, vou fazer um concurso, vou ser técnico judiciário, que era o que eu era, porque a moda e todo o conhecimento que eu estou tentando colocar no mundo não está pagando os meus boletos. Mas eu trouxe uma bolsa cheia de peça, inclusive. Arrumei uma mesinha aí para depois eu conseguir, né? Isso aí. É isso. Plateia, por favor. E a anciã tem que continuar. Passando a bola aqui para o Walter. Vamos falar aqui sobre um projeto que já está sendo falado desde o início do Rio Ethical Fashion. Já tiveram algumas pessoas aqui no palco que já mencionaram o seu projeto com o Sebrae. E a gente quer saber mais sobre como que isso está sendo para você. E queremos saber também exemplos assim, práticos, né, do que vocês realmente estão fazendo, como que isso está se desenvolvendo lá em Santarém. Boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, é um prazer estar aqui falando em nome do Sebrae Nacional, num projeto que é feito pela Sintecal, que é a associação para quem eu colaboro há 20 anos. Nós temos um projeto chamado Iconografia Local, que mapeia os APLs nacionais, buscando criar uma iconografia a partir do pertencimento e devolver para esse APL esse documento para que novos produtos sejam criados a partir dessa imersão, dessa ideia local, para que tenhamos produtos diferentes. Porque se já tem na Zara, ninguém precisa fazer mais nada, né? Já tá bom demais. E nesse 10º livro que a gente está montando, ele se chama Bioma Amazônico, nós estamos no oeste do Pará, em 4 territórios, baseados em Santarém, Alter do Chão, Mojuí dos Campos e Belterra. Cada um com sua história, cada um com aspectos dentro da floresta. A floresta permeia absolutamente tudo isso, os 2 grandes rios,
que vocês também conhecem, Amazonas e o Tapajós, que se encontram na frente de Santarém. E, para mim, foi o presente de 2025, porque, na realidade, eu sou um paulista, nascido no interior de São Paulo, onde tem um rio seco. E aí eu chego lá e tem aquele rio que eu não consigo ver o outro lado. Então, o impacto, para mim, foi gigantesco. A visão que nós temos aqui do sul e do sudeste da Amazônia é uma coisa meio idílica. Quando você chega lá, é um outro mundo, é um outro lugar. É exatamente isso. A bioeconomia já existe há 12 milhões de anos. A gente imagina que esses povos originais já praticavam e trabalhavam, de certa forma, para construir aquela floresta de uma maneira que a bioeconomia está absolutamente envolvida nisso. Eu tive 19 mentorados, 19 pequenos negócios, absolutamente diversos, dois lugares de comida orgânica, de agro-orgânico, movelaria, artesanato, moda, biojoias, e foi uma experiência vibrante, porque, no primeiro lugar, até como mentor dessas pessoas, eu não fui com um olhar de eu preciso ensinar alguma coisa. Primeiro, eu tive que aprender a olhar a Amazônia, e uma das coisas que eu fiz um trabalho junto com Julia Weber, que é uma estrategista de sustentabilidade, que trabalha comigo há anos no Inspirar Mais, e a Júlia falou uma frase que, para mim, norteou toda a noção de design que a gente colocou no projeto. A Júlia me disse, aqui é de uma abundância gigantesca, a Amazônia é pura abundância, para onde você olha tem floresta demais, água demais, gente com muito carinho, comida muito boa, tudo é abundante, tudo é generoso. E num lugar que tem muita abundância, eu não entendo, ela dizendo, né? Eu não entendo desenvolvimento. A gente não precisa desenvolver nada aqui, a gente precisa envolver. Então, a gente partiu para essa frase bem curta, que é o envolvimento sustentável. E, a partir disso, nós fomos conectando as pessoas, nós fomos criando uma rede de impacto, onde pessoas que fazem biojoias trabalharam com as pessoas que fazem cuias, pessoas que fazem bowls de madeira trabalharam com os trançados dorapiuns que estão aqui na casa do Saulo, aqui no restaurante aqui do museu. Então, assim, a nossa ideia foi fazer com que essas pessoas, que às vezes da mesma região, mas de comunidades diferentes, que não se conheciam, pudessem criar entre si um trabalho valoroso e, assim, de certa forma, experimentar novas ideias, criar novos produtos. A gente está devolvendo para esse território um livro que tem 450 páginas, um mini documentário, como eu estou chamando, porque todos os vídeos do Iconografia têm 5 minutos, desse vai ter 15, porque não tem como falar de 4 territórios tão diversos em 4 minutos. Como ser humano, eu acho que eu saio dessa experiência imensamente impactado pela floresta. Estar na floresta é uma coisa que é absolutamente divino, e eu entendo quando as pessoas fazem uma oração e pedem licença para entrar na floresta, você realmente tem que fazer isso, é absolutamente um lugar extremamente mágico. Eu acho que lá, nesse lugar, talvez tenha sido, de todos os projetos que eu participei, o lugar onde eu mais senti a ideia de pertencimento. As pessoas sabem quem elas são, as pessoas sabem o que elas são capazes, e a gente precisa olhar para esse universo não mais com benevolência ou com aquele olhar de é a Amazônia. Não, a gente tem que tratar esse lugar como realmente futuro. E esse futuro nasce dessa bioeconomia e vai trazer para a ciência e vai trazer para tudo que a gente faz alguma coisa que vai mudar a forma da gente pensar o futuro. E eu acho que é para lá que a gente tem que olhar. Estava torcendo para você falar do envolvimento sustentável. Envolvimento sustentável. Estava torcendo para você falar disso, porque realmente eu achei incrível. Acho que a bioeconomia tem muito a ver com a colaboração e com o relacionamento também. E com seres humanos, né? Com Nós temos certeza. que olhar para os seres humanos. Olhar para os seres humanos. Onde existe floresta, tem gente. E a Sim. gente quer permanecer assim, né? Entendendo que a floresta existe, mas que existem pessoas que vivem na floresta. E é isso que precisa ser entendido. Sim. Isso até me lembra de uma frase da Wanda Iwitoto, que falou justamente isso, que a gente olha pela Amazônia por satélite, né, com uma visão de satélite, mas que a gente não olha para as pessoas que estão lá. E são as pessoas que mantêm a floresta, né? Então,
partindo desse lugar de colaboração, de criatividade, de relacionamento, desses saberes tradicionais, né? Como que você enxerga isso, Rodrigo? Quero saber mais sobre o seu processo e também assim como que esse desenvolvimento, e partindo do princípio que todo mundo aqui já concordou, né, de que bioeconomia também é uma palavra que a gente usa aqui, mas não necessariamente dentro das comunidades vocês já praticam isso sem saber que é bioeconomia, né? Tipo, já é a prática normal. Então, queria saber mais de você, como que você enxerga tudo isso, como que é o seu processo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer, né, o convite do REF. Cumprimento todos vocês que estão aqui. Cumprimento também a Parentes, né, que está aqui, a Molina, que já tem uma trajetória que vem se consolidando, né. Muito feliz em reencontrar a Júlia, Alexandre, conhecer Carol, os demais que eu venho trocando e conhecendo pessoalmente nesse momento. E eu quero pedir licença aos meus encantados, aos meus mais velhos, às minhas lideranças. Acho que antes de começar a falar sobre o que eu penso sobre bioeconomia, é importante entender de onde eu venho. Eu venho do contexto da Caatinga, sou cearense, sou indígena aldeado, nascido e residente na terra indígena Córrego João Pereira, que foi a primeira terra indígena homologada no estado do Ceará. E isso de bioeconomia é algo que está atrelado à nossa vivência, né, ao dia a dia, é inerente à nossa existência. Nós temos um aldeamento que tem um PGTA, que é um Plano de Gestão Territorial e Ambiental. E a gente usa esse documento para pensar o território, em como a gente vai usufruir dos nossos direitos, da nossa cultura, e como que a gente vai fazer desse território um ambiente que seja seguro, tanto para nós, né, como para as próximas gerações. E no nosso território, uma das coisas que é muito bonita é a coletividade. As nossas roças, geralmente, elas têm somente uma cerca ao redor de todas as roças, e dentro dessas roças tem várias roças de várias pessoas que não têm divisões, que não têm cercas entre essas roças, né? Geralmente é somente uma plantação que é coletiva, e isso da coletividade ela está presente no nosso dia a dia em vários momentos, nas nossas farinhadas, que é um momento em que a gente se reúne na casa de farinha, também é coletivo. Eu tento trazer isso também para os meus processos criativos. Passa pela mão da juventude, pela mão dos mais velhos, passa pelo olhar da nossa liderança do território, porque quando a gente leva a nossa cultura para um local que vai para além da aldeia, a gente tem que ter esse cuidado sobre o que é a aldeia, o que o povo, né, o que a nossa liderança pensa sobre isso, sobre o uso dos grafismos, sobre o uso de elementos que fazem parte da nossa cultura e que para nós são sagrados. Então, a bioeconomia, para mim, ela tem esse papel de pensar um futuro possível, como tem muito se falado, né, Krenak fala muito sobre isso, a partir do olhar de povos que já residem aqui há milhares de anos, de culturas que vêm sendo passadas de geração em geração e que hoje a gente tem trazido para essa sociedade moderna novas formas de pensar, né? Em como a gente regenerar um planeta que está tão febril, que está tão doente, né, pela sociedade. Então, acredito que a moda indígena tem sido essa ferramenta de luta, de resistência, e que tem sido um arco e flecha para nós, povos indígenas, né, para a gente buscar esses alvos assertivos, a gente pensar em mudar realmente o nosso mundo a partir desse olhar da bioeconomia. Maravilhoso. Tudo que você fala sobre a coletividade, eu acho que traz assim a energia de cada pessoa que trabalhou naquela peça, né? Então tem todo um diferencial aí. Parabéns. Indo agora para o Renato, vamos aqui conversar com ele um pouquinho sobre essa ampla experiência que você tem, né, dentro do design e com esse trabalho com comunidades em todos os biomas brasileiros, praticamente, né? Você já passou por vários lugares, né? E eu queria saber de você sobre esse seu processo também e sobre exemplos práticos que você possa ter para demonstrar para a gente aqui o que significa para você trabalhar com bioeconomia, com materiais locais e com moda regenerativa, que é a nomenclatura que a gente está usando aqui. Alô? Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite.
Eu acho que, assim, vou me apresentar rapidamente. Assim, por coincidência, minha avó também era amazonense, então convivi com o Amazonas desde criança. Minha avó aqui do Rio, eu nasci no Rio, trabalhei como artesão desde os 14 anos e vivi num lugar onde a casa dela era muito aberta e convivia muita gente, porque era uma costureira do bairro da Urca e costurava para Carmen Miranda, Grande Otelo, enfim, para um monte de artistas na época do Cassino da Urca. Então, quando a gente fala assim, eu realmente fui para os 27 estados brasileiros e convivi em todos os biomas. Eu acho que a gente está falando muito da Amazônia, sem dúvida, mas a gente esquece do Pampa, entendeu? Eu acho que, não sei se tem algum gaúcho ou gaúcha aqui, né? E eu acabei de voltar dos Pampas, e é um bioma assim, que também vem sofrendo muito, com pessoas espetaculares, um artesanato incrível. Eu tive, em um momento, em 2004 para 2005, a oportunidade de dirigir um programa no Brasil pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, acho que o Walter também chegou a participar, que era Talentos do Brasil, como reconhecer e mostrar esses talentos e essas matérias-primas desses biomas sendo transformadas em produtos. Então, isso foi um piloto em 2005, era a Bahia e deixa eu me lembrar, e Minas, o Sertão, e rapidamente isso se espalhou em 15 projetos pelo Brasil, e eu realmente fiquei em todos esses biomas. Como eu faço? Eu chego nos lugares e a primeira ação é conhecer as pessoas, entrar na casa das pessoas, conversar com elas e entender a realidade, as histórias e os materiais e as técnicas que cada uma e cada um utiliza e como utiliza. Qual é assim, o que mais a pessoa se satisfaz naquele saber, né? E aí que eu vou conversando, eu estou ali meio que para dirigir, para auxiliar a trazer um novo produto para um mercado que talvez as pessoas desconheçam. Então, realmente, tem horas que eu, às vezes, acho que eu estou fazendo uma grande gincana, de ter que correr o tempo inteiro com o tempo, e realmente os tempos são diferentes. Como é que a gente vai ajustar o tempo do lugar com o tempo do cliente, né? Então, alguns dos exemplos, chegou um momento que eu estava no Cerrado, trabalhando com as tecelãs de vários lugares, aonde eu estou até hoje, né, na Serra da Mantiqueira, e aí veio um cliente, que no caso é a Natura, e queria 120 mil peças em 3 meses, todas feitas à mão. Um único pedido raro que aconteceu nesses mais de 40 anos, num prazo muito curto. Como conseguir isso, né? Você perde a oportunidade, você vê a necessidade das pessoas que precisam, como é que a gente vai? Então, eu estou ali, junto com minha sócia, e levando isso para vários outros grupos, né? E outros grupos, como é que esses grupos conseguem produzir nesse tempo? Mas eu acho que tem o seguinte, tem pessoas em todos esses lugares que eu visito, que o tempo é igual ao tempo veloz desses compradores. Então, não é porque está no interior do Amazonas ou lá do Rio Grande do Sul que o tempo, às vezes, é outro. Eu acho que é o tempo de cada pessoa, de cada... porque, se vocês pensarem, assim, toda essa região do Sul, que eu convivi muito nas fronteiras do Rio Grande do Sul, são pessoas que trabalham imensamente, desde muito cedo, desde muito pequenos, né, os grandes
trabalhadores na área da serra, isso tudo me fez ver, né, que essa adequação do lugar onde cada um vive, eu acho que está um pouco dentro de cada pessoa, sabe? Não é porque está isolado ou porque não tem essa vontade de crescer ou que vai se adaptar para esse produto ou essa empresa que está querendo adquirir esse produto deles, né? Bom, mas assim, juntando isso tudo, eu vi nesses anos todos, assim, de uns 30 anos para cá, grandes mudanças nesses vários lugares, assim, em termos de paisagem. E essas paisagens é que aí realmente deixa a gente muito triste. Com certeza, mesmo, sabe? Renato. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar. Vamos sim. Perfeito, toda essa colocação sobre o tempo. Eu acho que isso também tem a ver com a bioeconomia, tem a ver com a chance da gente trazer práticas que são mais decoloniais mesmo. Eu vou entrar nesse assunto agora um pouco, porque eu acho que a indústria ela se faz de uma maneira que a gente imita modelos que não são nossos. E agora a gente está tendo a chance, através dessa valorização do que é nosso, de criar modelos que são os nossos modelos e que podem também respeitar o tempo, que podem valorizar realmente o artesanato, que não é porque é artesanato que tem que ser baratex da feirinha, e que a gente possa enxergar isso também como uma forma de arte, porque eu acredito que é isso que todos vocês aqui fazem. Dentro desse tema, eu queria falar um pouco com a Eli, porque eu sei que ela também é professora do Instituto Euaporanga, e que promove esse tipo de discussão, né? E que vai falar muito sobre as práticas decoloniais. Como que você enxerga a bioeconomia como uma ferramenta mesmo de fortalecimento dessas comunidades, respeitando e valorizando os saberes tradicionais? Gente, eu estava tão nervosa que eu não consegui nem me apresentar, dar boa tarde, agradecer. Então, obrigada por me lembrar. Inclusive de pedir licença para falar, né? De usar as coisas, enfim. É isso. Bom, eu acho que agora, inclusive no Amazonas, estão tendo rodadas de audiências públicas dos planos estaduais, locais de bioeconomia. Existe um plano nacional, né, do governo de bioeconomia. Então, as políticas públicas estão aí para isso, né? Bom, não falei também do meu currículo, porque acho que isso é mais fácil, a gente daqui a pouco se conecta e vocês veem a minha formação e tudo mais. Mas o direito, né, as normas que são construídas coletivamente, socialmente, são feitas para isso, para essa finalidade, como regular esses processos, né? Então, uma das coisas que eu percebo muito lá, né, no meu território, eu adoro falar essa palavra, porque para mim foi uma redescoberta também, o Amazonas, né? A dimensão do meu território, a potência do meu território. Agora eu descobri uma estilista amazonense que fez uma roupa para Carmen Miranda. Eu vou voltar para lá falando muito sobre isso agora. Então, tipo, Vogue, Alô, revistas, vamos pesquisar mais os criativos, né? Enfim. E vamos lá, voltar para esses planos de governo que o direito regulamenta. Então, a pergunta é exatamente, tipo, como fazer com que o artesanato e a moda, né? Eu estudei também com as meninas do Fashion for Future, né? Que fazem essa pesquisa da moda italiana e trazem essa para a moda brasileira para desenvolver, né? Então eu fui fazer esse curso de artesanato e moda para entender mais esses universos da moda, porque eu não originalmente a minha formação é em direito com especialização em ciências criminais, por isso que eu falei em ser técnico judiciário, porque eu era. E eu saí desse lugar, eu trabalhava com cadeias, mas sistemas prisionais, né?
E por que eu estou falando disso? Espera aí, deixa eu voltar, que eu me perco. Essas violências, né, eu estava falando sobre isso, e acho que eu queria conectar um pouco com a questão do direito de propriedade, né? Então, isso, tipo, de como tem potências tão criativas que, para mim, por exemplo, uma peça dessa é alta costura, sabe? Luxo. É tempo, é luxo, isso para mim é luxo. E não é só uma questão de comprar, eu já vi isso em muitas paredes, de gente bem do luxo mesmo, assim. E eu vejo que isso lá dentro do meu território, isso ainda é vivo, né? E o meu sonho é, tipo, inclusive, mergulhar mais nesses territórios, né? Inclusive o território que é da minha bisavó, dessa região que eu nem sei, não tem foto, não tem documento, eu não sei falar as línguas. Eu não sei porque não foi chegado até mim. Eu já nasci em Manaus, nesse sistema que vai atropelando tudo. E aí eu olho para isso, para essas criações, e vejo que, caramba, dentro até das artesãs que fazem, tem criações, mas também há uma separação, né, do que é alta costura e do que é você pegar uma semente de açaí, polir e colocar no fio de tucum. É uma coisa, é um tempo. E eu converso muito sobre esse tempo também, que é o tempo do mercado. Tipo, olha, uma coisa é colocar o fio, outra coisa é fazer uma peça. Quanto tempo para fazer uma peça dessa, né? E também esse patrimônio intelectual que eu escrevi uma vez para o Fashion Revolution, que eu já fui voluntária, falando sobre o patrimônio intelectual, a cultura de moda, Fashion Heritage. Isso a gente tem Fashion Heritage na veia lá. Isso aqui, para mim, é um patrimônio de moda, sabe? Sei lá, o valor é uma parada absurda. E dentro dessas conversas, né, que a gente pensa nesses movimentos decoloniais, eu acho que é muito esse lugar também, falando lá, que eu estava falando de construção de políticas públicas, dos direitos, né, das criações, e de trazer esse letramento também para o território. Não olhar só como mata, não olhar a Amazônia, né? Tipo, o que é a Amazônia? É um negócio gigantesco. Então, quando eu falo, eu trabalho bioeconomia na Amazônia. Caraca, já tudo isso? Ainda tem a Pan-Amazônia. Não, tipo, eu trabalho bioeconomia em Manaus, já fui para o Alto Solimões, já fui para o Alto Rio Negro. Vamos referenciando e trazendo mais, né? Porque muita gente, um território riquíssimo, gigantesco de criações e tudo mais. Então, esses letramentos do que é sociobioeconomia é um pouco do que eu saí. Meus pais migraram de uma comunidade do Arara e do Marrecão, onde minha mãe nasceu no Arara, meu pai no Marrecão, que são comunidades locais próximas a Manacapuru, que é um outro interior, perto de Manaus, para poder eu conseguir estudar. E eu me formei, fui lá buscar todo esse conhecimento, estou aqui, vou voltar falando da estilista para as mulheres que são lá, olha, sabia e tal coisa. Então, eu me sinto meio que passarinho, levo, inclusive as sementes, né, plantando novas sementes. E aqui para vocês, trazendo um pouco de lá, e quando eu voltar para lá, eu também vou levar um pouco daqui. Então, é um pouco isso. E eu acho que esse ponto, assim, tipo, das ferramentas é que precisam chegar mais nos territórios. Então, por exemplo, processo de educação em moda, em marketing, não sei o que lá, narrativa, porque ainda não tem, é tudo só artesanato, né? E se confunde, é uma grande confusão. Então, eu acho que esses termos, inclusive, para a gente que vive lá e mora lá, cresceu, falando moda, você está louco, você vai morrer de fome. Trabalhar com modas nem tem, jamais. Você não vai estudar nessas grandes cursos de moda e tudo mais, porque é tudo muito caro, totalmente inacessível para uma menina que nem sabe, não tem o repertório, não consegue mal sair dali, porque é muito caro para sair também, né? Então, essa troca de ferramentas, de empoderamento, né, que envolve as instituições. Inclusive, fica o convite que no sábado agora nós vamos estar na Aldeia Maracanã, numa roda de conversas lá com as mulheres na aldeia, que tem toda uma questão também política que eu soube há pouco tempo. Então, essa grande, a Zizi falou disso, né? Das trocas, da gente, nossa, ser recebido, e acho que nisso a gente vai também nos empoderando como um todo, né? Então, é isso, gente, é muita coisa para falar. Não sei se vamos continuar com o tempo. Então, passando agora para o Walter, eu quero saber muito sobre a sua visão, que é uma visão global, de alguém que já fez muito sucesso dentro da moda tradicional, né? Tradicional que eu digo, assim, Fashion Rio, essas coisas assim, te conheço desde essa época. E qual que é a visão que você tem de como que esses conceitos que a gente está trabalhando aqui, de bioeconomia, de decolonialidade, dessa moda regenerativa, porque você foi uma pessoa que saiu de um
e você agora está trabalhando em outro, né? Trabalhando nessa visão de dentro. A gente olha muito, a moda brasileira é muito inspirada na moda europeia, na moda americana, mas agora você fez esse movimento interno. Então, eu queria saber de você como que isso pode parar de ser um conceito simplesmente periférico e realmente se tornar parte, né, do currículo de moda, parte da indústria, realmente. E com alguns exemplos que você possa dar. Eu acho que isso já existe, né? Quem fala isso há muito tempo, tem uma frase que eu adoro do Alexandre Herkovich, que ele fala: eu sou brasileiro, então eu faço moda brasileira, né? Então, eu acho que no meu tempo a gente foi pioneiro nos anos 90, quando a gente tinha um monte de marca que era um som, né? Então, hoje eu estava falando com a Fabiana da Zump, por exemplo. Nós, em 92, a gente começou a fascinar Walter, Alexandre, Ronaldo, nós começamos Fauzi, né? Não tinha isso. Então, a gente já fazia moda brasileira, né? Para um público, lógico, que está conectado no mundo e que, de repente, quer o casaco da Odete Reutemann, que ela estava usando na novela, que era um Thierry Mugler maravilhoso, antigo. Então, eu acho que o decolonialismo, para mim, é exatamente dar poder às pessoas de falar a sua própria língua, seja de onde vem a sua influência ou de onde vem o seu conhecimento. Na realidade, você absorve isso e você transporta isso a partir da sua palavra, da sua visão, do seu mundo. E eu acho que essas pessoas que estão aqui, a Dai que está ali, hoje fazem isso de uma forma muito rica, né? Eu vi a Dai falando da avó e de todo o processo afetivo que envolve a moda. Moda é afeto, né? Fazer alguma coisa para alguém se sentir bem. Moda cura, eu sempre falo isso, né? Você está de mau humor, bota uma camisa branca, olha no espelho, você vira outra pessoa, né? E aí, quando eu vejo os povos originais tentando entender ou buscando entender o que é o meu artesanato e o quanto vale isso, porque, para mim, o que é diferente, assim, você vai em Santarém, por exemplo, em qualquer lugar que tem algo de turismo, tem milhões de morototó. Só que, qual é o valor desse morototó? Já que todo mundo faz igual. Então, a nossa grande discussão nesse projeto era o que a gente pode fazer além do que já existe nos lugares onde as pessoas estão pagando X reais e que podem entender isso de forma diferente. Então, qual é a sua voz? Né? Como você se enxerga? Não é só copiar o que o outro artesão está fazendo. Como que você interpreta, por exemplo, a cor da cutia? Ou como você interpreta a estampa de animal print de um surubim, de um pintado? Como é que você pode criar alguma coisa a partir disso? Né? Como é que você olha para o seu entorno, que foi um projeto que a gente fez na Escola Borari, em Alter do Chão, com crianças indígenas, que é uma escola onde 96% dos professores são de origem indígena. A gente fez com as crianças uma iconografia, cada um pintou aquilo que entendia do seu lugar de viver. Então, tinha preguiça, tinha a história do jacaré, tinha a Vitória Régia, e as crianças fazendo isso. É isso que eu acho que a gente tem que fazer como moda, como mentores, ou como uma voz dentro desse mercado gigantesco. Fazer as pessoas olharem para dentro de si mesmo e entender qual o potencial delas e o que elas podem transmitir isso. Para mim, isso é decolonialismo. A gente vai ter sempre aprendido de algum lugar, não tem como fugir disso. Mas como é que eu assimilo isso e transfiro isso como meu, como minha palavra. Quando eu fui para o Piauí, em 2000, para fazer um trabalho com umas rendeiras que estavam absolutamente obsoletas e desconhecidas, hoje a gente olha para o museu que está lá, o Renato conhece, e todo o trabalho que as pessoas fizeram posteriormente ao meu trabalho com elas, a gente colocou elas no mapa. Então, isso, de certa forma, Eu, quando eu cheguei na Amazônia, com todo o respeito, eu queria entender que eu não estava invadindo aquele lugar, mas que eu precisava absorver tudo aquilo para poder compreender como eu poderia transmitir a mesma emoção que eu estava sentindo de estar lá. E isso eu acho que foi fundamental para o projeto da gente, no sentido do reflexo dos produtos que foram criados, né? E a gente vai entender cada vez mais, e para mim tem um ponto muito importante, perdão, vou me alongar um minuto nisso, mas
o Renato deve entender isso como eu, assim, por exemplo, a gente passa pelos lugares, você não fica nos lugares o tempo todo. Então, essa era a minha preocupação. Eu vou ficar um ano nesse lugar, mas eu vou embora, eu tenho bilhões de outras coisas para fazer. Nós fizemos já, Renato, a iconografia do Pampa, né? E a gente precisa voltar lá ainda para fazer mais coisas naquele lugar. Então, assim, eu pensava, qual é o legado que a gente vai deixar através desse projeto? São os inspiradores que a gente trabalhou. 19 pessoas incríveis, com 19 mentores, mas que tinham, às vezes, 10 ou 11 pessoas juntas. São essas pessoas que vão manter viva essa chama que a gente levou para eles, para olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu posso fazer alguma coisa, eu posso criar alguma coisa, eu posso sentir o valor do meu trabalho e não simplesmente vender mais um colarzinho de morototó, mas vender o colar de morototó. Então, sim, era mudar a questão do artesanato pelo preço e, sim, gerando valor. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Obrigado. E tudo questão de gerar valor, mas gerar valor em colaboração também com as pessoas. Envolvimento sustentável. Exatamente. Achei genial essa colocação da Júlia. E, a partir disso, é uma coisa assim que eu acho que agora, né, por a gente estar tendo esse momento de valorização também do artesanato e valorização também do que está vindo de regiões, né, como o Norte e Nordeste, eu queria saber mais do Rodrigo sobre como que você enxerga isso também e como que a gente realiza essas colaborações sem entrar numa apropriação cultural. Bom, eu acredito que tudo se inicia pelo diálogo, pelo contato, né? No sentido de fazer essas trocas que são trocas colaborativas, respeitando o modo de pensar, as especificidades, principalmente quando se trata de povos indígenas, de pessoas quilombolas também, de você entender que esses grupos têm cosmovisão, têm espiritualidade, têm formas de pensar e de se organizar diferente. Então, não chegar com algo pronto, não chegar trazendo já a resposta para tudo, mas tendo a humildade de ouvir, de perceber, de saber o que pode, o que não pode, e principalmente respeitar, porque às vezes a pessoa vai até o nosso território com uma ideia, entre aspas, inovadora, e que vai gerar muito desenvolvimento também, entre aspas, mas desenvolvimento para quem, né? Para nós, às vezes não é. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nem sempre o dinheiro é aquilo que vai salvar o mundo. A gente tem que pensar numa bioeconomia que tenha o pé no chão, que pense as coisas de uma forma mais ecológica, mais verde, e não, às vezes, uma bioeconomia disfarçada daquilo que já tem bastante, né? Que é a lógica do capitalismo, que é frenética. E eu acredito que também uma forma de evitar a apropriação cultural é perceber que os povos, eles são agentes transformadores. É enxergar no outro a possibilidade de ser protagonista, né? Então, permitir que o outro se expresse, que o outro fale, que o outro acesse, e levar para essas comunidades, para esses povos, né, os resultados também, né? Permitir que isso circule dentro dos aldeamentos, das comunidades, com essas práticas positivas. E mais cedo, a Amê falou, né, sobre as peças que estão expostas ali, que são no meu território, e eu gostaria de falar sobre a Bahia Tremembé. O nome dela é Isabel, mas ela tem um apelido de Bahia Tremembé, que é essa senhora que está nessa arte têxtil, que é uma esteira, e ela tem 103 anos de idade, e ela está aniversariando hoje. É uma pessoa da minha aldeia. Ela é lúcida, ela faz crochê divinamente, sem usar óculos, nunca usou óculos. E na barra dessa obra têxtil tem um crochê feito pela própria Bahia. Então, a Bahia, para nós, ela é um símbolo de resistência muito forte, porque a gente percebe que a arte também nos torna longevo. Ela faz isso desde que ela nasceu. Ela é nascida e residente na nossa terra indígena, nunca saiu de lá. E a gente tem muito cuidado sobre as produções dela, né? Porque ela é idosa. Eu também tenho muito esse cuidado nas minhas produções, quando eu coloco alguma peça da Bahia,
Todas as minhas peças que têm o crochê dela são peças artísticas, são peças que eu tenho um compromisso de levar para o nosso acervo do povo Tremembé. A gente está fazendo nosso museu na aldeia e eu quero que essas peças estejam com a gente. Então, quando a gente leva, por exemplo, uma pessoa dessa para os espaços, aparecem muitos olhares querendo ir até a aldeia, querendo produzir projeto e tudo mais. Então, as lideranças, né, o aldeamento entende que, pela idade e pelo respeito à pessoa, é algo que é mais nosso, que exige esse cuidado. Então, a Bahia é esse símbolo para nós, e eu acredito que, sobre isso da apropriação cultural, é a questão do cuidado mesmo, da troca, de você ouvir, de você conversar, e de ter, principalmente, humildade ao chegar nos territórios. Rodrigo, maravilhoso. Pena que eu não vou poder comentar muito, porque a gente já está bem curto para o tempo. Eu só vou terminar aqui com a última pergunta para o Renato. E, Renato, vamos falar aí sobre o capim dourado do Jalapão, que foi justamente aquela grande questão que você começou a desenvolver logo no início. E quando a gente afeta, né, uma região com alguma coisa que deu certo, né, tipo, teve uma procura, o que isso acontece? Porque tem um impacto, e como que a gente pode evitar esse impacto negativo e criar realmente redes e maneiras de fazer com que isso seja positivo, né? A utilização de novos materiais e fibras regionais. Então, eu fui trabalhar no Tocantins, um estado novo, em 97. Então, eu vi aquilo ainda muito... o brasileiro não conhecia, né? E eu fui trabalhar com uma comunidade quilombola, com a pessoa que criou a ideia de juntar o capim dourado nessa técnica dos povos xerentes. Então, era uma coisa que se trabalhava basicamente só com o buriti, ela juntou o capim dourado, que é a Dona Miúda. Então, eu vi, inclusive estou com uma parceira aqui, que é a Lena, minha parceira fotógrafa, que tem um acervo gigante de todo esse começo, lugares que não tinham luz, sem telefone, todo mundo andando de carro de boi, as casas todas de adobe, tudo construído com palha. Bom, nesses anos todos, eu fui muitas vezes, eu fui mais de 60 vezes ao Tocantins. E eu fiquei esses 5, 6 primeiros anos. Então, houve, sim, um grande desenvolvimento. Eu percorri os 9 municípios do Jalapão e eu fiquei 10 anos sem ir. Quando eu voltei em 2011, né, eu já senti uma diferença muito grande, assim, de um volume de produção, uma quantidade de gente. A gente já tinha um pouco essa noção de que uma fibra única no mundo ia espalhar o mundo, entendeu? E que era quase que uma serra pelada, em termos de quem estava querendo esse ouro vegetal. E isso aconteceu. O que eu acho que, assim, eu não tenho respostas para isso que você está me perguntando. Eu tenho, acho que, 2 questões que isso me impactou demais. 2 artesãs únicas do que eu vi nisso tudo, vieram contramão fazendo não produtos, são artistas populares fazendo, e eu tenho esse acervo, graças a Deus eu fui investindo isso com ela, de fazer pequenos animais feitos de capim dourado. Então, toda a fauna do Cerrado é feita por uma única artesã, que é a Dona Elisa, que hoje já está com quase 70 e poucos anos. Então, ela não foi nesse ritmo de fazer o produto, os acessórios e por aí vai. E uma outra artesã, ela é muito desconhecida, a família quase não quer que seja divulgada. A gente acabou de fazer um documentário para o Arte 1 e eu fui visitá-la, a gente não teve autorização para mostrar, mas o produto eu posso botar amanhã para vocês verem no meu Instagram, nas minhas redes, desses bichos iluminados e dourados da Dona Elisa. E outra artesã, que é a Ana,
que me surpreendeu mais ainda, que é chegar e fazer uma panela de pressão de capim dourado. Então, essas pessoas ensinam a gente. Eu não estou ali para, assim, são produtos, ideias que não chega na minha cabeça, assim, fazer uma panela de capim dourado de pressão, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para te dizer, entendeu? É um pouco isso, assim. Mas, assim, eu estava até te comentando que, assim, eu fiquei muito impactadíssimo de chegar lá, porque a gente sobrevoou, e da outra vez, há 25 anos atrás, eu sobrevoei, e agora completamente devastado. Isso chegando muito próximo às comunidades, as águas terminando, o capim diminuindo. Então, é uma tristeza você ver isso. Bom, a gente está vendo isso no Brasil quase como um todo, né? No Pantanal, no Cerrado, em tudo quanto é lugar. Mas é isso, fica a ideia dessas duas grandes mestras, artistas, de que esse movimento pode ser um pouco diferente, né? Sim. Bom, gente, com essa observação, né, nós concluímos aqui o nosso painel. Muito obrigada. Vamos aguardar a foto para chamar o próximo keynote.